Olá, nós vamos falar sobre o que é ética, e para isso estamos usando um texto de base do Fernando Salvater. Ele diz que nas ciências que estudamos, nós temos 3 bases. A primeira é quando a gente simplesmente estuda algo, procura alguma coisa por curiosidade, por saber próprio, como quando eu era criança e eu fui pesquisar sobre cavalos marinhos e eu acabei descobrindo que eram os machos que geravam os filhotes. E daí nós temos a segunda base, que é para você adquirir uma habilidade para fazer ou utilizá-la de alguma outra forma, como técnicas de desenho. Você as adquire para poder desenhar de um jeito que você gosta ou desenhar melhor. E a terceira é para você conseguir um trabalho e se dar bem na vida com ele, como quando algum biólogo tem que fazer faculdade, ele estuda biologia para poder aplicar na área e ganhar dinheiro, conseguir comprar suas coisas, sobreviver com isso. Mas tem coisas que Fernando Salvater diz que nós não precisamos saber por não termos curiosidade ou por não querermos estudar sobre. Como o exemplo que ele cita, que ele não sabe astrofísica nem marcenaria. Ele consegue sobreviver muito bem sem. Ele pode contratar algum marceneiro quando ele quiser fazer algum móvel ou alguma coisa assim. Ele não precisa necessariamente saber daquilo para conseguir sobreviver. Bom, então para adentrar nas ideias que a Helena citou anteriormente, é importante a gente entender que algumas coisas a gente pode aprender ou não de acordo com a nossa própria vontade. Como, por exemplo, ela citou a astrofísica, não é obrigatório todo mundo saber sobre astrofísica, não é necessário todo mundo saber sobre ela. Mas, por exemplo, quem quer fazer uma pós-graduação ou trabalhar com isso, essa pessoa, é necessário que ela saiba para ela conseguir manusear o trabalho dela de forma correta. Outro exemplo também é uma pessoa que não sabe conceitos de matemática, não sabe ler e não sabe história. Essa pessoa, ela não vai morrer por não saber esses conceitos, só que ela vai viver com uma certa dificuldade pelo fato de a maioria ter a noção desses conceitos e ela não. O que pode levar essa pessoa a depender de outras pessoas pelo fato de ela não saber ler, então ela vai ter dificuldade em, por exemplo, se comunicar com as outras pessoas, e também se ela não souber a matemática, ela vai ter dificuldade em, por exemplo, fazer compras no supermercado. Outro fato também é que tem conceitos que são fundamentais para a nossa vida, que a gente precisa saber. Como, por exemplo, a gente sabe, porque a gente aprende na nossa casa ou a gente adquire com experiência própria, que se a gente colocar a nossa mão no fogo, a gente vai ter uma consequência muito desagradável, a gente vai se queimar. Ou também a gente aprende em casa que se a gente sair e deixar o fogão ligado, a gente também vai ter uma consequência desagradável. Isso é passado de geração em geração e tem muito a ver com o senso comum também. Então, para finalizar essas ideias, eu vou ler uma frase do Fernando Salvater, que é: podemos viver de muitos modos, mas há modos que não nos deixam viver. Agora eu vou falar um pouco sobre conveniência, o que nos convém e o que não nos convém. Seria no sentido de que o que nos convém seria aquilo que a gente julga ser correto, que a sociedade julga, e o que não nos convém é aquilo que a gente julga ser errado e traz consequências ruins. A primeira coisa que eu acho muito importante esclarecer é que não existe nenhum tipo de padrão lógico e totalmente imparcial que pode falar se uma coisa é errada ou certa. Muitos desses conceitos a gente tem por conta da nossa cultura. Então seria o que os nossos pais e todas as pessoas ao nosso redor, nossa cultura nos diz que aquilo é certo ou errado. E eu vou ilustrar com alguns exemplos que eu acho que vai facilitar muito. O primeiro exemplo que eu tenho de uma tradição que a gente pode considerar errada e estranha é uma tribo indígena na Amazônia, em que os garotos, quando eles vão ficando mais velhos, eles precisam colocar a mão em uma luva cheia de formigas que tem as piores picadas, as mais dolorosas, como um sinal de masculinidade. E pra gente isso talvez não faz o menor sentido, mas pra eles isso é muito importante, é uma tradição. O segundo exemplo que eu posso dar é sobre algumas regiões rurais da Nigéria em que as mulheres precisam dar à luz sozinhas, sem nenhum tipo de assistência médica, sem ajuda de familiares. Elas vão para um quarto isolado e elas saem de lá com o bebê ou sem, porque ocorre muitos, até inclusive, abortos espontâneos. Porque todo mundo sabe que a mulher nessa fase de vida ela está muito fragilizada, como é que ela vai ter um filho sozinho? E o último exemplo que eu vou dar, que é até muito polêmico, são sobre os casamentos infantis, que são muito comuns em várias regiões do mundo, inclusive a Índia, em que mulheres e homens de 40 a 50 anos se casam com crianças de 10, porque os pais escolheram e tal. Pra gente isso é muito problemático, não é nem autorizado pela lei, mas pra eles é comum.
Então não tem muito essa distinção de certo e errado. Para mim, que moro no Brasil, eu acho essa tradição, por exemplo, da Índia errada, porque é uma criança com um adulto. Mas, por exemplo, se eu morasse na Índia, se eu nascesse lá, eu provavelmente acharia que aquilo é certo e tá tudo bem, não tem um certo e um errado. Então, isso nos mostra como que as nossas opiniões muitas vezes também tá relacionada à nossa cultura, não é só nossa opinião, ela foi meio que colocada na nossa cabeça. Portanto, existem as coisas que são boas e as coisas que são más, ou seja, as que convêm e as que não nos convêm. Um exemplo, por exemplo, é o fogo, que apesar dele nos esquentar, ele também pode nos queimar, e a água, que assim como é essencial para a nossa vida, a gente também pode se afogar. Portanto, algumas coisas elas podem ser boas e más ao mesmo tempo. Por exemplo, a mentira, que faz com que as pessoas percam a confiança que elas tinham em você. Mas, por exemplo, de um caso de uma pessoa que está doente, com um câncer incurável. Talvez para essa pessoa mentir pode não ser algo tão ruim para diminuir o seu sofrimento. Ou também podem ter pessoas que consideram falar a verdade a melhor das opções. Isso, na verdade, se a mentira ou a verdade é a melhor das opções a se fazer nesse caso. Por isso, então, depende muito do ponto de vista da pessoa, das suas ideologias, das suas crenças. Então, cada pessoa pode ver de uma forma essa situação como outras. Portanto, uma forma como ele termina falando sobre isso é que o mal às vezes parece ser mais ou menos bom e o que é bom em certas ocasiões pode parecer mal.